Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O noticiário continua confuso, muita atuação em bastidor, né? Muita política feita com o fígado, grandes sinais de incompetência de políticos que ocupam posições importantíssimas no país. No plano exterior, a confusão continua na questão Rússia-Ucrânia, na questão Gaza e, neste momento, especialmente na questão Estados Unidos-Venezuela. Um sinal que está sendo visto como importante, presta atenção, é que os Estados Unidos trocaram o comandante desse grande agrupamento, o Comando Sul, que está apontado para a Venezuela. O atual comandante, nomeado pelo governo Biden, é contra a invasão. Ele, pessoalmente, ele obedece, é claro, mas é contra a invasão. Não tem um elemento de convicção que ajuda no atendimento da ordem do presidente Trump. Ele trocou esse comandante. Está aqui na CNN de hoje, Estados Unidos trocam chefe do Comando Sul e Brasil vê ação próxima da Venezuela. Outra coisa é que o Lula, que tem lá uma relação agora que está numa gangorra ou numa montanha-russa, você escolhe, com o ditador venezuelano, telefonou, deu para aconselhar, dizer pro ditador venezuelano que não quer guerra. Eu acho que ele aconselhou o nosso amigo a cair fora antes que seja tarde. Eu acho que o Maduro está negociando um final menos infeliz para si próprio e para seus companheiros. O que se sabe é que na conversa com o Trump lhe teria garantido a incolumidade física, que ele poderia se refugiar em algum país, tal, mas ele tem uma série de companheiros, né, são amigos próximos, cupinchada amiga, que ele gostaria de envolver nessa operação de salva-bandido. Eu não sei o que vai acontecer, eu acho que estamos nos momentos finais, a não ser que os Estados Unidos recuem, né? Os Estados Unidos que vai levar aquele navio apreendido, petroleiro gigantesco apreendido por um porto americano, vai ficar com o petróleo. Enfim, a situação está extremamente confusa. Outra confusão, antes de entrar no noticiário propriamente dito, foi a situação de São Paulo ontem. Continuou aquela ventania com ventos de mais de 90 quilômetros por hora. Você que não está em São Paulo não consegue imaginar, isso é ambiente de filme de terror. É claro que a cidade não está preparada para esse tipo, isso é uma novidade aqui, né? É consequência das mudanças de clima, dizem os especialistas. E que mudança, viu? E que mudança. Nos meus 80 e lá vai pedrada anos de vida, eu realmente nunca vi uma coisa desse tipo. E aí, árvores caídas e tal, e manifesta-se de novo a dificuldade com a Enel. A Enel,
que diz ter melhorado os seus serviços, também não está pronta para esse volume de acidentes que derrubam as redes de energia elétrica. Segundo a própria Enel, partes inteiras, setores inteiros de distribuição de energia elétrica foram afetados e até destruídos. E reconstruir tudo isso não está fácil. Mas o fato é o seguinte: primeiro, a cidade não está preparada. E seria exigir muito das autoridades que estivesse, porque isso é uma novidade. Mas tem que se preparar, porque daqui para frente as coisas vão ser diferentes. As coisas vão ser diferentes. Estamos sujeitos a novos fenômenos e a cidade tem que ter resistência, tem que ter preparo, planejamento para enfrentar esse tipo de coisa. Além disso, quer dizer, além da surpresa, a Enel acaba mais uma vez mostrando a sua gigantesca e enorme incompetência, porque até agora não conseguiu restaurar a energia em diversos locais. Então, a televisão mostrou bem ontem prejuízos imensos, lojas perto do Natal, alimentos deteriorados, uma situação absolutamente insuportável, né? Patrocinada não só pelo volume dos prejuízos, da destruição ocasionada pela ventania, mas também pela dificuldade que a Enel tem de exercer um socorro rápido, que é o que se espera de uma grande empresa numa metrópole como São Paulo. De novo, o governador falou em dividir a cidade de São Paulo em quadrantes de atendimento por várias empresas, não deixar mais que a Enel seja exclusiva. Eu não sei se isso vai dar certo, né? Mas acho que a revisão vai ter... Você imagina que a coisa foi tão grave que no centro de São Paulo há setores, há ruas cuja fiação está subterrânea. Mesmo nesses locais onde a fiação não foi diretamente afetada, está faltando luz. Está faltando luz. Na área da 25 de março, que é um setor importante de vendas, né? Tanto para quem vende como para quem compra, o quadro é dantesco, né? O quadro é dantesco enfim, é um desrespeito ao cidadão que paga uma conta gigantesca, né? Que paga impostos ao governo estadual, que tem obrigação de fiscalizar isso. Claro que essa é uma quadra excepcional, mas que tem uma grande, gigantesca cota de incompetência da Enel. Uma grande, gigantesca. Essa desculpa do exagero não vale. Tem exagero, pode ser feito um desconto, mas ainda assim a Enel dá uma demonstração da sua gigantesca, enorme incompetência. Enel, o escuro vos espera. É o novo, veio assim escrito na Enel, o escuro vos espera. Rainha da escuridão. Brincadeiras à parte, é muito sério, prejuízos, é uma coisa que, se você... alguém contou ontem que em Tóquio houve aquelas hecatombes, aquele tsunami e tal,
várias ruas, várias avenidas, várias estradas foram danificadas. Em 5, 6 dias, as principais estradas já estavam refeitas. Quer dizer, lá as coisas estão planejadas, está lá no livrinho. Queimou a luz aqui, faz isso. Quebrou a estrada aqui, faz aquilo. Um mínimo de planejamento, e aí você consegue rapidamente repor as coisas, pelo menos o principal, nos seus devidos lugares. Quer saber? Isso é uma vergonha. Isso que acontece em São Paulo é uma vergonha, mesmo com os descontos do inesperado, inusitado e essa mudança climática. Bom, vamos lá, deixa eu abrir o Globo, porque o Globo, quer ver o que o Globo... Olha a foto do Globo, é São Paulo. O Globo é um jornal do Rio, está aqui. Uma metrópole sem luz, sem sinal de celular e com prejuízo bilionário. E aí a foto de capa da primeira página do Globo é isso aqui, ó. São Paulo, isso aqui é São Paulo. É escuridão, aqui, ó. É a foto de o Globo mostrando a tragédia paulistana. Olha aí, Moraes anula a decisão da Câmara que salvou Zambelli e ordena a posse de suplente. Aí, gente, o Moraes tem razão. O Moraes tem razão. De maneira incompetente, a Câmara dos Deputados fez uma votação que não precisava ser feita, porque o Supremo já tinha decidido pela cassação, bastava a mesa receber oficialmente a decisão do Supremo e colocá-la em ação. Não, convocou-se uma reunião, não se obteve o quórum necessário para isentar ou condenar Zambelli, e ela ficou automaticamente inocentada. Deputados haviam descumprido condenação da colega pelo Supremo e mantido seu mandato, mesmo estando presa na Itália. Aí não restou ao ministro Moraes, Alexandre de Moraes, tomar essa decisão rapidamente, né? E dizer, olha, coloquem-se as coisas nos seus devidos lugares. A Constituição, toda a legislação está a favor da decisão de Moraes. Lira, o ex-presidente Lira, sai das sombras e diz que seu sucessor tem problemas, ele que inventou o Dr. Mota, e aí ele sai para dizer, porque o Dr. Mota é um jovem advogado paraibano, lá envolvido nas redes políticas locais da Paraíba, etc., etc., não tem o amadurecimento suficiente para ser presidente da Câmara. Está lá atrapalhado, não sabe o que fazer, fica dando cabeçada nos muros, faz bobagem, enfim, você precisa de um líder, e um líder não nasce feito. Ele pode ter tendências, ele pode ter vocação, mas ele é criado com o tempo, ele vai aprendendo, ele vai conhecendo os pântanos e as piscinas da política brasileira para chegar num determinado ponto e estar pronto para exercer o poder. Aí você põe alguém que não tem experiência,
pode ser até inteligente, eu não estou discutindo pessoalmente o Dr. Mota, mas carece ao Dr. Mota a experiência necessária, a habilidade que é adquirida centímetro por centímetro por um político para chegar até a presidência da Câmara. Não é brincadeira, não é brincadeira, é sucessor do presidente da República. Não dá para brincar, não dá para brincar. E aí criou ontem um rolo, e aí a Câmara que levou o ônus, né? Levou o ônus, não foi o STF dessa vez, foi a Câmara que levou o ônus de uma ação absolutamente fora da lei, uma ação que desrespeitou uma decisão judicial, que o Supremo já tinha decretado que ela perderia o mandato. Enfim, é um horror. O Brasil vive um momento horroroso. Em meio à ofensiva de Trump na Venezuela, Lula fala com Maduro. O presidente brasileiro teve conversa com o venezuelano na semana passada, revela Janaína Figueiredo. Em discurso ontem, Lula criticou o americano por querer lei do mais forte. Eu não sei o que dizer para o Lula. O fato é o seguinte, o Lula é um político que sempre disse algumas coisas da vida toda sobre Estados Unidos, lei do mais forte, etc, etc. Com alguns países ele não se incomoda, quando se fala de Cuba, Nicarágua, e aí ele mantém a figura dele e dá uma criticada no presidente americano, mas estamos numa discussão do Brasil tentando fugir do tarifaço. Até uma posição bem ajambrada do Lula e fugindo do tarifaço. Então fica... Será que ele deve cutucar ou será que ele deve silenciar em relação ao presidente americano? É complicado, é complicado. Eu acho que acima de tudo o Brasil nesse instante. Fiz sumir aqui o... Vamos ver o Estadão aqui impresso. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Sem luz, água e semáforos 2 dias após vendaval histórico. O aeroporto de Congonhas lotado na manhã de ontem. Cancelamentos de dezenas de voos. Aí não tem quem culpar. Tem que culpar as companhias que abandonam as pessoas. Não tem estrutura para atender todo mundo. Tem uma legislação a ser cumprida, uma regulamentação sobre como tratar as pessoas. Elas têm direitos, elas pagaram. Que história é essa? A gente vê que as companhias de aviação também não estão preparadas. As pessoas não sabem o que fazer. Mas o que agrava é o seguinte, uma situação... São Paulo é um hub importante, né? Um ponto importante da aviação brasileira. E aí isso se distribui como um castelo de cartas do Brasil inteiro. Então, o avião que devia chegar em tal cidade e depois ir para outra, não chega, então para o outro aeroporto, param viagens, complica-se a situação de norte a sul, de leste a oeste, a situação aérea do Brasil em face do que está acontecendo em São Paulo. É isso. Deixa eu ver aqui. Tinha uma coisa interessante que eu li aqui. Você vê que
Zelensky admite pela primeira vez perda de território da Rússia. Ele diz, olha, eu até em nome da paz posso negociar a perda de território. Agora, não sou eu que tem que tomar essa decisão. Eu posso ser o executor. E aí ele propõe uma consulta popular. Ele propõe uma consulta popular. Claro que não são só naqueles territórios. Isso imagino eu. É a Ucrânia inteira, né, a população inteira da Ucrânia votando numa consulta popular para ver se, referendo, como você quiser chamar, para ver se se a população abre mão daquelas terras que a Rússia invadiu e quer. O problema é que a Europa treme de medo, porque a guerra então terá dado certo de alguma maneira e a Ucrânia fica enfraquecida, coisa que o Zelensky não quer e nem a Europa quer, porque nesse momento a Ucrânia é uma espécie de barreira contra o avanço que sempre se suspeita que a Rússia quer dar. O Putin diz que não, mas ela olha para o restante da Europa, especialmente para aqueles países que foram de órbita da antiga União Soviética, de órbita ou então da própria União Soviética, a órbita do comunismo, são Polônia, Romênia, que não eram da União Soviética, mas eram do Pacto de Varsóvia, por exemplo, eram países comunistas e tem, por exemplo, alguns países que hoje são independentes e que eram da União Soviética. Esses, então, tremem só de ouvir falar. E o resto da Europa também treme de ouvir. Os países bálticos, por exemplo, que faziam parte da União Soviética. Aí, gente, você compraria um carro usado do ditador russo? Você compraria, Luiz? Não compraria um carro usado. Nem eu não compraria um carro usado. E do Trump, você compraria? Também não. Também não. Nossa, eu não vou perguntar mais. E da primeira-ministra japonesa que deu um fora internacional? E do Lula, você compraria um carro? Não. É uma boa pergunta essa. Filho, você compraria um carro usado? Você define a confiança. Moraes anula ato. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, tem o Zelensky. Apagão em São Paulo afeta 1.300.000 pessoas. Falta d'água leva caos a aeroportos. Já imaginou os banheiros do aeroporto, do aeroporto de Congonhas, com milhares de pessoas sem água? Olha uma coisa aqui interessante que a Folha menciona e que é uma coisa muito, mas muito grave. Master contratou o escritório da família de Moraes, diz jornal. O Master contratou o escritório da mulher e de filhos de Alexandre de Moraes, do STF, por 3.600.000 mensais, diz o jornal O Globo. Quer dizer, é a Folha citando o Globo. É tão grave isso que eu vou repetir. O Master contratou o escritório da mulher e de filhos de Alexandre de Moraes, do STF, por 3.600.000 reais, diz o jornal O Globo. Acerto previa atuação em órgãos do governo e no judiciário. Ministro
do Judiciário. Ministro, Master e banca falam. A economia A22. Eu baguncei o jornal aqui e precisava achar o A22 porque essa é uma história muito interessante. E tem a história também do ministro Toffoli. Ministro Toffoli também acabou, enfim, amigo do advogado, do Master, levou ele de aviãozinho ver jogo do Palmeiras em Lima, no Peru. Deixa eu ver aqui. Master contratou o escritório da família de Moraes. Está aqui. O Banco Master contratou, com isso, o acordo rende. Tudo aquilo que eu disse. Segundo a publicação, aí continua. O Banco Master contratou o escritório de familiares, chama Barsi o escritório. Aí continua aquilo que eu já vinha lendo na primeira página. Segundo a publicação, a contratação do Barsi de Moraes Sociedade de Advogados teria validade de 36 meses, a partir do início de 2024. Com isso, o acordo renderia até o início de 2027 129 milhões ao escritório, caso o Master não tivesse sido liquidado pelo Banco Central. Integram o escritório Viviane Barsi de Moraes, que é esposa do ministro, e 2 filhos do casal. Ministro. O acordo seria para representar o Master onde fosse necessário, sem uma causa ou um processo específico, estranho, né? Perante órgãos como Banco Central, Receita Federal e Congresso Nacional. O gabinete de Moraes foi procurado por meio da assessoria de imprensa do STF e não respondeu aos pedidos da reportagem. Estou lendo trechinhos aqui. Aí não é legal. Não é ilegal, mas, a senhora do ministro do Supremo atuando, não dá. E aí estão criando um decálogo, alguma coisa de um conjunto de regras de conduta para os senhores ministros. Empresa ligada a Vorcaro doou imóvel de 4 mil à citada nação. Carolina Santos Trainotti recebeu imóvel de empresa ligada a Daniel Vorcaro. Dizem que era uma sugar baby, isso não sei, mas aí ele deu de presente o apartamento. Enfim, gente, é o final dos tempos. Motiva SCR, arremata a rodovia Fernão Dias que liga BH a São Paulo. Pronto, arrematou. Novo modelo de leilão amplificado, tem concorrência pela primeira vez. Atual concessionária Artéries não ofereceu desconto do pedágio. Congresso do México, olha aí, aprova aumento de tarifas contra Brasil, China e outros países. Essa é uma outra história que vai ficar para uma outra vez. Nosso tempo está esgotado? Não acredito. Vamos ver quem tomou café conosco. Romeu Costa, Neide da Silva, Jorge Luiz, Agostinho Rossi, Ciro Lopes, James Costa, Ediomar Carneiro, Cláudio Tucci, Nicolau Elmor, Juliana Miranda, Marli Naxon, Mariana Lopes, Alailson Santos de Alagoas, Valfrido Martins,
Elza Lopnou, de Timbó, e Lúcia Ribas, de Bragança Paulista. Pessoal, tenham um bom fim de semana. O Brasil está doentérrimo. Não se esqueça, você é parte dessa luta. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.